quando um fariseu começa a criar as suas próprias regras, geralmente esses caras têm um fã-clube. Você deve conhecer gente assim, né? 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu, isso aqui é Jesus está contando uma parábola, tá, gente? E o outro publicano, um cobrador de impostos. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então nós vamos ministrar, sobre a questão dos fariseus, do farisaísmo, das atitudes que se confundem com a dos fariseus, e vamos saber, primeiramente, se a gente está praticando o farisaísmo, mas a gente vai ter uma ideia quando a gente começar a falar das características dos fariseus, para a gente poder entender e saber, porque de repente a gente está praticando coisas do farisaísmo e não sabe. Então vamos identificar ponto por ponto para a gente poder entender quem eram esses caras, o que eles queriam, o que eles faziam, e a gente vai entender basicamente tudo aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. O fariseu, ele participava diretamente da sinagoga, ou eram aqueles que eram dos principais da sinagoga, eram os destaques das sinagogas, eram aqueles que ensinavam nas sinagogas também junto com os sacerdotes, ok? Praticamente ficavam mano a mano com os sacerdotes e com os escribas nas sinagogas. Eles tinham características bem diferenciadas e eles eram, por incrível que pareça, respeitados por essas características, mas Jesus Cristo vem e bota tudo no seu devido lugar. É assim, quando Cristo toma frente, quando Cristo está fazendo alguma coisa, tudo que é falso, tudo que não provém de Deus cai por terra. E Jesus, quando falou com os fariseus e escribas, e com os saduceus e com os principais, colocou todo mundo no seu devido lugar. Mas agora eu quero falar de uma das coisas mais terríveis que acontece no nosso meio, porque os fariseus eram notadamente religiosos muito fundamentais, praticamente ortodoxos. E nós temos hoje pessoas bem fundamentalistas, se é que eu posso falar assim, bem ferrenhas. E qual era a principal característica do fariseu? Guardar a Torá. O Pentateuco em si são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Então esses caras, eles sabiam de cor e salteado a Torá mais do que ninguém. Então eles tiveram um embate tremendo quando Jesus falou que era maior do que Moisés. Então, enfim. Queridos, os fariseus, eles eram egocêntricos. Pensa no cara que se achava a última picanha da churrascaria. Esse cara era o fariseu. Eles eram egocêntricos. Eles se achavam. Eles gostavam de se amostrar. Eles usavam roupas diferenciadas e uma postura muito diferente, semblantes muito diferentes para dizer que estava jejuando, balançavam seus saquetéis para dizer que estava dando oferta. Eles eram egocêntricos, eles queriam toda a atenção para si. O seu ego era lá em cima. O ego de um fariseu, ele vai lá em cima, ele quer chamar atenção. Se ele não chamar atenção, não é ele. Eu sei que você já deve estar pensando, né? Vamos começar a comparar, porque quantas não são as pessoas egocêntricas dentro da casa de Deus? E aqui eu já vou logo falando, estou falando para crente. Vamos botar a faca na nossa própria carne. Eu falo sempre assim. Eu estou aqui ministrando, estou aqui ensinando para os crentes, e aquele que não for crente quiser aprender, vai aprender também. Quantas pessoas você conhece que dentro da igreja querem aparecer? Quantas pessoas você conhece que dentro da igreja querem toda a atenção para si? Não pode fazer nada, que já sai postando fotinho para cá, fotinho para lá, ainda mais na época de rede social, né? Você deve conhecer, eu conheço muita gente que quer aparecer, quer chamar para si atenção, e se não fizer isso, só Deus. Essa é outra característica. A segunda, eles, além de quererem atenção para si, além de se acharem os máximos, eles literalmente arrotavam arrogância. Uma pessoa arrogante é uma pessoa que, hoje em dia, né, os arrogantes são chamados de empoderados, né? Os narizinhos em pé, os empoderados, os caras que se acham dono da verdade, são arrogantes. Ou seja, os fariseus gostavam de dar lição de moral em todo mundo, uma arrogância tremenda, né? Uma certeza muito grande que só eles eram certos e os outros estavam todos errados. Será que você conhece gente assim dentro da igreja? Será que você conhece gente que se acha o certinho e que fica de narizinho em pé
e que agora está com um sentimento de empoderamento e que só essa pessoa é certa, está todo mundo errado. Será que você conhece alguém assim? Será que você conhece os crentes arrogantes? Cuidado que isso é farisaísmo, né? Os fariseus eram avarentos. Sim, muito avarentos. Os fariseus pregavam por ganância. Será que está acontecendo isso hoje? Será que os pregadores estão pregando por ganância? Uma coisa é você ser abençoado por aquilo que você faz. Eu já fui de igrejas grandes. Nesse momento eu estou ministrando apenas aqui na internet, já falei sobre isso, porque o meu ministério segue. Por enquanto não estou pastoreando igreja física. Queridos, é legítimo que o pastor que se dedica para a obra seja abençoado pela obra. Obviamente ele não vai passar fome, ele não vai atrasar as contas da casa dele, ele está se dedicando 24 horas para a obra, ele vai fazer o quê? Mas basicamente, queridos, eu não sou contra, eu acho que é muito válido, porque de repente, vamos supor que eu me dedique completamente para a obra de Deus. E quando eu digo dedicar completamente, é literalmente viver para a obra de Deus, de dia e de noite, porque o sacerdócio não é uma profissão. O próprio nome já diz, é um sacerdócio. Então cabe que o sacerdote seja abençoado, sim. Ele precisa ser abençoado, ele tem família para cuidar, ele tem contas para pagar. Ele não pode morrer à míngua. E o que a gente vê hoje é o contrário. Aqueles que não estão com o espírito de farisaísmo dentro de si, ou seja, que não estão pregando por ganância, estão sofrendo. Aqueles que estão demonstrando ser homens e mulheres sérias, estão sofrendo. São pastores esquecidos pelos seus ministérios. Às vezes tem um pastor que está passando dificuldades, passando problemas, e a liderança sequer sabe. Na verdade, a liderança está com seus bens pomposos, né? Seus carros novos, suas casas construídas, e infelizmente às vezes os subalternos estão lá, né? Os pastores subalternos das filiais estão lá sofrendo lá, pagando um preço terrível. Esses caras não estão pregando por ganância nunca, eles estão ali por amor. Então é muito diferente. Mas os fariseus pregavam por ganância e eram hipócritas acima de tudo, falsos, fingidos. Você deve conhecer, né? Você deve conhecer muita gente fingida e hipócrita. Estou falando para aqueles que estão agora ouvindo essa palavra e que eu quero crer estão dentro de uma igreja ou frequentam uma casa de oração. Agora, uma das características principais que os fariseus tinham, eles tinham apenas vestes de santidade. Suas vestes eram muito bonitas, bem tratadas. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer uma coisa. Não é proibido ir muito bem vestido para a igreja, não é proibido usar roupas decentes. Aliás, temos que usar roupas decentes para ir para a casa do Senhor. Você não está indo para qualquer lugar. Eu trabalhei em cartório um bom tempo da minha vida, sei lá, acho que 10 anos da minha vida, e não tinha essa história de entrar de bermuda no cartório, não. Se entrasse com a camisa um pouquinho aberta, a gente mandava fechar. Hoje também, você vai para o fórum, vai para o templo, vai para o juizado, qualquer lugar, você tem que ir bem vestido. Você tem que ir de calça comprida, a menos que você esteja com perna quebrada, enfim. Mas você tem que... Para a gente se apresentar para os homens, a gente tem que ir direitinho. Por que para a igreja você tem que ir? As pessoas têm que ir de qualquer jeito, tem que ir de bermuda, enfim. O que acontece? Mas a gente tem que tirar uma diferença, porque esses caras, os fariseus, eles propositalmente se vestiam como santos para falar assim, eu sou santo. Eu acho que você já deve estar pensando um monte de gente aí que se veste de santo, mas é uma hipocrisia só, né? Ele tem apenas vestes de pessoas santas, mas na verdade, infelizmente, pela sua hipocrisia, essas roupas não podem abalizar o seu comportamento e a sua personalidade, que é grotesca. Agora uma pergunta, será que os fariseus são filhos do diabo ou filhos de Deus? Vamos à Bíblia. A Bíblia tem resposta em João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, Jesus falando, tá? Que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está falando aqui com os fariseus, vocês são mentirosos, e o pai da mentira é o diabo. Então, infelizmente, quem tem o espírito de farisaísmo sobre sua vida está correndo um sério risco. A gente precisa se identificar e precisa identificar essas coisas porque, de repente, é o que eu falo, às vezes a gente está praticando certas coisas e não sabe. Então, que Deus esteja nos esclarecendo em nome de Jesus, mas eu sei que, de repente, você conhece um bocado de gente. Outra coisa, os fariseus, eles desenvolveram uma dupla personalidade. Isso é terrível. Na linguagem de hoje, falsidade, leve trás. O fariseu, ele é leve trás, ele é fofoqueiro.
ele tinha dupla personalidade. Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28, está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Os fariseus têm dupla personalidade. Por fora demonstram uma coisa, mas por dentro são completamente diferentes. São os famosos levitrais, são os falsos, são os hipócritas. Pessoas que estão às vezes do seu lado, dando tapinha nas tuas costas, falando bem por você, na tua frente, e por trás está acabando com a tua reputação. Quantas não foram as vezes que... eu já vi essa experiência, gente, eu já vi essa experiência amarga. Às vezes as pessoas chegavam na igreja e as pessoas e os fariseus de plantão, né, já tinham colocado tanta minhoca na cabeça das pessoas que iam lá na igreja que as pessoas já chegavam me odiando, de graça. Odiando a minha mulher de graça. E a gente não sabia por quê, porque as pessoas já chegavam com a cabeça cheia, né? Os fariseus já tinham feito o trabalho. E acontece isso, gente. Eu fico pensando, essa galera pensa que vai para qual céu? Porque eu não tenho tempo de ficar de fofoquinha da vida alheia. Eu quero pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar Deus por isso? Mas esses fariseus acham que vão para o céu, tá, gente? Só lamento. Esse pessoal que semeia contenda, que tem dupla personalidade, que por fora mostra aquela coisa santa, né? Posta foto no monte, vou pro monte orar, faz e acontece. Nada contra, tá? Eu não saía de monte também. Eu era igual um cabrito para monte, tá, gente? Então, aqui fala um que frequentou monte, fez campanha no monte, bom tempo da minha vida. Só que eu não ficava tirando selfie no monte, não, tá? A Bíblia diz que o nosso quarto é o nosso secreto, tá? O nosso quarto é o nosso monte de oração, ok? Então, você quer tirar um secreto com Deus, abre a porta do seu quarto, se tranca, vai orar e, maravilha. Ali está o seu monte. Mas o fariseu não, mas o fariseu ele quer dizer assim, todo monte, tô orando, e faz selfie, né? E faz live no monte orando. Jesus está dizendo aqui que isso é uma dupla personalidade, que isso é hipocrisia. Não adianta, gente. A gente mostra uma coisa por fora, mas quem conhece a gente de verdade é o nosso Deus. Você pode glorificar Deus por isso? O fariseu tem mente obscura. Que é isso, pastor? Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 e 4. Está escrito assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas. O fariseu, ele coopera para isso. Ele distorce as coisas dentro da igreja, ele distorce as coisas com os irmãos, ele é soberbo, mas nada sabe. E diz a Bíblia que ele delira acerca das questões e contendas de palavras. Ele quer sempre ter uma discussãozinha dentro da igreja, por alguma coisinha que ele ouviu o pastor pregando, outro falando, ele vai se achar na razão, ele vai querer questionar, ele vai querer fazer e acontecer. E aí ele participa das coisas que cooperam para as invejas, para as porfias, para as blasfêmias e para as ruins suspeitas, ou seja, para levantar suspeitas erradas com pessoas erradas. Basicamente é isso. Os fariseus têm mente obscura. Ninguém sabe o que passa na cabeça daquela pessoa. Já teve a impressão de você olhar para alguém e você falar assim, meu Deus, o que está na cabeça desse sujeito? Já teve essa impressão? Só estou perguntando. Deus está falando conosco. Eu já falei aqui 8 características dos fariseus. Eu vou falar 10, tá? Vou para a 9ª. A 9ª é mais complicadinha, eu vou ter que explicar melhor, tá? Porque os fariseus, eles são dogmáticos. Os dogmas são doutrinas criadas por si próprio. Resumindo, Paulo falava das pessoas que têm a mente cauterizada. Basicamente o que acontece hoje no Brasil é basicamente hoje o que acontece com a doutrinação, né? O que a doutrinação faz? Quando você... Por isso que a gente tem que ter cuidado com a doutrinação, né? A doutrinação, ela te ensina que essa camisa aqui, ela é verde, ela não é azul. Então, se você é doutrinado, se você é designado, se fazem uma lavagem cerebral na sua mente, você vai entender que esse azul aqui não é azul, esse azul é verde. E quem quiser falar que isso aqui é azul, você vai quebrar o pau.
Então essa é a doutrinação que acontece, é uma coisa mais socialista. Veja que o socialismo já é de tempos, né? O socialismo já é de tempos. Então esses dogmas, essas falsas leis e falsos discursos e falsas palavras e heresias e falsas interpretações bíblicas que os fariseus têm para si e colocam para si e acham que está certo, e acabou, não tem pastor, não tem Espírito Santo que convença o fariseu. O cara acha que determinado tipo de postura dentro da igreja é certo e acabou, um abraço, o pastor está pregando, quem quer que seja pode estar falando, a Bíblia pode estar dizendo o contrário, que o cara falou, não, e é isso aqui, acabou, são os dogmas. Os fariseus, eles são criadores de dogmas dentro das igrejas, e esses dogmas geram outros problemas, porque quando um fariseu começa a criar as suas próprias regras, geralmente esses caras têm um fã-clube. Você deve conhecer gente assim, né? Você deve conhecer gente que tem um fã-clube dentro da igreja, que todo mundo gosta, que é o boa pinta, que é o boa praça, que leva multidões após si, né? Mas que tá levando as ovelhas pro matadouro. Você deve conhecer o fariseu, né? Aquele que planta a fofoca, mas depois fala assim, não fui eu. É assim? O famoso leve trás. Mas geralmente o fariseu você não consegue desconfiar, porque o fariseu é assim, por ele lançar dogmas e por ele ser hipócrita. E quais eram as características dos fariseus principais, principalmente acerca do seu visual? Ele sempre demonstrava que ele estava jejuando, que ele estava de coração contrito, que ele era o mais santo. Então, geralmente o fã-clube do fariseu não vai acreditar que aquele cara é aquela peste toda. Geralmente o fã-clube do fariseu dentro da igreja não vai acreditar que ele tem um demônio, tem um diabo usando uma pessoa, tem um capeta ali usando uma mente de um homem e de uma mulher, ou de homens e mulheres, para disseminar problema, porque a pessoa se mostra ser tão aparentemente santinho, santinha, e é coleguinha de todo mundo, e falha, acontece e tal, aquela coisa toda, que você não imagina que aquela pessoa é um crápula, é um sem vergonha, é um safado, é um ordinário que está dividindo a igreja. São os fariseus. Falei que a gente agora ia rasgar o verbo, né? Estamos rasgando o verbo aqui. Tudo para que Deus possa esclarecer vocês. Falei, eu não vou usar termo rebuscado, vamos no popular aqui. Para falar a verdade, uma das principais armas do fariseu hoje, do farisaísmo hoje dentro das igrejas, são os dogmas. Tanto dos líderes, quanto dos seus seguidores, quanto dos outros fariseus. Porque as pessoas estão criando dogmas, sofismas, ou inventando histórias e suas próprias definições. Então essas doutrinas humanas, os dogmas, estão se fincando e de repente o que é errado passa a ser certo, e o que não está na Bíblia passa a valer. Tem várias coisas que não estão na Bíblia que tem muita gente que coloca até em estatuto de igreja aí que não tem nada a ver. E aí as coisas, né, é o famoso vai que cola permanente, e esse vai que cola permanente funciona. Coloca nos comentários aí se vocês estão gostando. Então, os fariseus dos dias atuais, por serem altamente dogmáticos e ascéticos, vem pastor com palavra difícil, que são ascéticos, né? Dogmáticos e ascéticos. Os caras não creem e fazem os outros não crerem também. Percebeu que às vezes tem um levante dentro da igreja que tem sempre um ou um grupinho ou uma coisinha ou alguém de grande influência que manipula outras pessoas de mente bem fraca, e aí ele é a pessoa que tá, o fariseu de plantão, né? Já é fariseu e bota outros também, bota o seu fã-clube para poder acreditar. E, gente, eu só lamento pelo fariseu e pelo fã-clube. Vai todo mundo arder no fogo do inferno, sentar no colo do demônio, porque não são de Deus. O texto é claro, né? Quando Jesus fala, apartai-vos de mim, vós praticais a iniquidade, porque esses fariseus de hoje, esses fariseus profetizam, pregam, são líderes, vai para monte, jejua, dá oferta, dá dízimo, toma santa ceia, faz tudo bonitinho. Jesus contou aqui na parábola, que o fariseu falou assim, olha, eu faço tudo, eu sou o cara, eu jejuo, eu vou pro monte, eu dou dízimo, não sou igual esse imbecil, esse miserável desse publicano aí não. Quanta gente assim dentro da igreja, que fica desdenhando de um monte de gente, desdenha de você, se acha o mais sábio, mais isso, mais aquilo outro. Então, os dogmas que os fariseus da era atual criam, dividem igrejas. Se bobear, fecha a igreja, porque infelizmente essa turminha vem enviada do capeta. Aí Jesus vai lá e não tem jeito, Jesus senta a mamona neles. Vocês são hipócritas, sepulcros caiados, por fora vocês são muito bonitinhos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos secos. Vocês vão arder no inferno. Jesus falou para eles. Eu só lamento, eu tô replicando o que Jesus falou, tá? E eu vou dar a 10ª característica do fariseu, dos dias atuais, dos fariseus que sempre foram fariseus, que é uma marca, assim, uma marca do farisaísmo. Quer conhecer um fariseu dentro da sua congregação? Os fariseus são insubordinados. Os fariseus
não obedecem às autoridades, não obedece pastor, não obedece ninguém da igreja, se acham os tais e acabou, ninguém manda em mim, eu mando em mim, um abraço, quem quiser, e assim. E os fariseus eram assim. Na sua casta dominadora, só eles e um abraço. Eles, no máximo, eles se corroboravam entre si. Trocando em miúdos, né? Os fariseus dos tempos atuais, eles se dão bem entre si. Fariseu com fariseu se dá muito bem. Será? Eu já até acho que a 11ª característica do fariseu é passar o outro fariseu para trás. Eu já tô até achando. Porque hoje em dia tá demais, gente. Tá gostando? Se você tá até aqui vendo a gente, você tá gostando. Então se inscreve aí, tá? Deixa um like abençoado, deixa um comentário. Vamos subir o like, vamos subir uns inscritos. E eu tô, tipo assim, eu tô aqui falando com uma tristeza porque isso não era para acontecer no nosso meio. Deus permite? Claro. Deus tá mostrando quem é quem. Isso tem que acontecer. Mas é chato. Por quê? Porque basicamente, gente, se a gente for analisar, o que hoje divide as igrejas? O farisaísmo. O que hoje destrói ministérios? Farisaísmo. O que hoje ajuda e coopera bastante para as pessoas se desviarem? O farisaísmo. Isso foi incutido de tal maneira, virou uma praga. Eu conheço muita gente que infelizmente fala assim, eu não piso mais os pés em igreja porque dentro de igreja só tem gente falsa, só tem aquilo. E isso é culpa de quem? Culpa dos fariseus da época atual, que estão botando os outros para correr dentro das igrejas. Eu quero falar com você em nome de Jesus, ainda tem igreja séria ainda tem gente séria, ainda tem homem de Deus sério, tem mulher séria, tem gente, tem denominação séria, pelo amor de Deus, não desiste, em nome de Jesus. Não generaliza, porque nós fazemos parte daqueles que não se dobram a Baal. A gente está nessa luta tremenda aí, mas é assim mesmo. Quem está na contramão com o que está errado vai sofrer, mas o Senhor está conosco. Por que Jesus foi perseguido aqui? É contramão. Uma contramão violenta contra os fariseus, contra os escribas, contra os saduceus. E tinha mais, hein? Fariseu detestava saduceu. Olha como o fariseu é uma raça de gente tão terrível. E os saduceus eram também de dentro do templo, mas cuidavam e faziam outras situações. E os fariseus detestavam os saduceus, porque eles se achavam melhores. É o que hoje acontece com as denominações. Gente, não tem denominação pior ou melhor do que de ninguém. Você tem que estar no lugar que pregue a palavra de Deus. A gente tem que analisar. A gente tem que analisar o lugar que não está pregando a palavra de Deus, está pregando heresias. Tem que sair dessa igreja. Não pode ficar no lugar que está pregando heresia, está te ensinando para o inferno. Para isso, o Espírito Santo está em nosso meio. Os fariseus, eles não se davam com ninguém, nem com eles mesmos. Então, queridos, esse espírito, ele está, infelizmente, se infiltrando em muitas denominações. E o pior, eu acho que, sabe o que eu acho? Que muita gente não se converteu, se convenceu. Ou achou que estava convertida de verdade. Tomou um banho no batistério e está fazendo um monte de coisas, mas na verdade não está convertido de verdade. Não está convertido. E aí está praticando farisaísmo. E mal sabe que está praticando farisaísmo, porque o Espírito Santo, que Deus tem misericórdia e derrama seu Santo Espírito para fazer essa pessoa entender. Agora, basicamente, como o fariseu é autoconfiante, é de nariz em pé, se acha o certo ou acerta, dificilmente essa pessoa vai falar assim, não, Senhor, me conserta. Ele vai fazer conforme aqui na parábola que Jesus está falando. Eu não sou como é que isso aí, não. Não sou igual aessazinha, não, essezinho, não. Já passaram pela experiência das pessoas te olhando de cima a baixo dentro da congregação. Engraçado que é só dentro da congregação, né? Os santos de plantão te olhando de cima a baixo. E de repente você percebeu, né? Que a gente sempre percebe, né? E você se sente tão constrangido com aquilo. Tem gente de mente fraca que se sente tão mal. Porque as pessoas de mente fraca, as pessoas que estão precisando de conversão, por incrível que pareça, essas pessoas têm nos fariseus de plantão os seus espelhos. Por isso que tem muita gente desviando. Porque, infelizmente, para muita gente que está desviando hoje, que desviou hoje, o fariseu foi a referência. Só que aquele fariseu, teve uma hora que a capinha caiu, que a máscara caiu, e a pessoa viu que não era nada e falou assim, mas todo crente é assim? Não, e nem todo cristão é fariseu, muito pelo contrário, nós temos homens e mulheres valorosos dentro da casa do Senhor, pastores valorosos, presbíteros, evangelistas, missionários, missionárias, diáconos, diaconisas, obreiros e obreiros, auxiliares de trabalho, enfim, a gente tem gente sincera, então a gente não pode generalizar e colocar todo mundo no mesmo balaio e falar assim, todo mundo é fariseu, todo mundo é hipócrita, todo mundo é safado, todo mundo é isso, todo pastor é ladrão, todo pastor prega por ganância. Todo pastor é hipócrita, não vamos generalizar. Mas, enfim, eu falei só 10 características e eu falei as principais características dos fariseus. Vai nos textos bíblicos e você vê direitinho o que é, o que não é, quem é quem, tá? Para você poder entender direitinho. Mas eu quero deixar uma coisa muito clara, nós precisamos vigiar demais. E a gente não pode cair nesse engodo.
a gente está aqui falando, mas e se a gente também praticar? Já era pra gente, não tem salvação. Então nós precisamos buscar a Deus com sinceridade. Sinceramente, a gente precisa falar: Senhor, conserta a minha vida primeiro. Eu não quero cair no farisaísmo, eu não quero ser assim. Eu não quero ser desse jeito. Eu quero ser uma pessoa sincera, eu quero ser uma pessoa obediente, eu quero ser uma pessoa tratável, eu quero ser uma pessoa honesta, enfim, eu quero ser um verdadeiro cristão. A gente tem que pedir. Nós vamos conviver com esse tipo de gente sempre. Onde, pastor? Principalmente dentro das congregações. Eu só lamento dizer. Uma vez eu repliquei as palavras de Cristo, né? Aí teve uma pessoa que ficou assim: ai meu Deus! A gente estava numa reunião e eu falei para uma pessoa, né? Eu olhei para dentro do templo, apontei para dentro do templo e falei assim: gente, vocês estão achando que aqui é lugar de gente boa? Aqui é lugar de gente doente. Aqui é lugar de gente que não presta mesmo, para Deus consertar. Ai, pastor, que é isso? Eu falei: não tô falando que aqui ninguém não presta. Eu tô falando que as pessoas que não prestam vão vir para cá e vão passar a prestar. As pessoas que estão enfermas vão vir para cá e vão ser curadas. Agora, quem não quiser prestar, vai continuar não prestando aqui dentro. Se a pessoa que não presta vai para casa do Senhor para se converter, não quer se converter, ela continua não prestando lá dentro. Se a pessoa que vai para casa do Senhor e não se converte e está doente espiritualmente, e está doente da alma e do espírito, ela não quer cura, ela vai ficar lá dentro doente, dando problema. Simples assim. Não tem muita explicação, gente. A pessoa tem que querer se modificar, porque Cristo liberta de verdade. O Espírito Santo está aqui presente no nosso meio. Então, tipo assim, não adianta a gente achar que é e não ser. Então, que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Que realmente nossa vida seja de Cristo. Que perseveremos até o final da nossa vida. Não se iluda, não seja fiel só até amanhã. Você tem que ser fiel até o fim da tua vida. Até o teu último respiro de vida. Seja fiel ao Senhor Jesus Cristo para você herdar a coroa da vida. Você só vai conseguir assim. No teu último suspiro de vida, você sempre confessando Jesus como teu Salvador e como teu Senhor. E eu não quero mais praticar esse farisaísmo porque eu quero ir para o céu. Eu quero estar contigo na glória.